O suor escorria na testa. O sol queimava a parte de baixo do rosto, onde o chapéu não cobria. Os sapatos enlameados pisavam na estrada de terra. O coração se aquecia não só pelo calor, mas pela ansiedade do início de uma jornada de descobrimento. Foi assim que muitas famílias chegaram em Rondônia, com o sonho de ter um lugar onde construir a vida, em uma região quente, úmida e aberta para forasteiros ocuparem e escreverem suas próprias histórias nas partes em branco do mapa. Olhamos para trás e nos damos conta de que Rondônia se fez de mãos calejadas. Venham brasileiros de todo o Brasil, venham gente de todos os povos. Você está ouvindo Criados para Rondônia, um rádio documentário feito por mim, Lana Bianchesse, contando a história de famílias, inclusive a minha, que desbravaram o começo do estado de Rondônia, na década de 80. Sudeste e norte, mas o mundo todo, toda a arte se reparte em partes, cara metade, metade cá, metade lá, metade em todo lugar. Rondônia é um estado afastado que, apesar de grande, é pouco povoado, com 52 municípios e 1,5 milhão de pessoas no total, de acordo com o censo de 2022. Eu nasci em São Francisco do Guaporé, uma cidade de 20 mil habitantes no Vale do Guaporé. As pessoas mais velhas que eu conheço, inclusive minha família, não são naturais de Rondônia. Vieram do Sul, outros do Nordeste. Vivem há tanto tempo ali que parecem ter só brotado naquele lugar, como as plantações de inhame, milho e coloral, comuns em Rondônia. E para entender como chegaram lá, temos que desenterrar essa história, ou melhor, a política. Desmembrado do Mato Grosso e Amazonas, Rondônia é um estado novo, elevado a essa categoria em 22 de dezembro de 1981. Antes era conhecido como Território Federal do Guaporé, e depois como Território Federal de Rondônia, uma homenagem ao Marechal Cândido Rondon, explorador da região. Rondônia era uma região isolada e de difícil acesso, mas com muitos recursos naturais, constituído principalmente por suas bacias hidrográficas. Isso chamou a atenção do presidente da época, o Juscelino Kubitschek, e ele iniciou a construção da BR-364 em 1961. A rodovia Brasília-Acre, como era chamada, veio para ser um caminho de libertação, como diz o título de um cinejornal produzido pela Agência Nacional, narrado por Albert Curry. Mais longe no coração do território de Rondônia, em direção à nova vida, e mais longe ainda em Porto Velho, o homem já abriu a primeira picada na selva e construiu os caminhos de serviço para apoio da gigantesca operação rodoviária. Atualmente, ela corta mais de 7 estados do país e está entre as 5 maiores rodovias do Brasil. Com essa construção, o estado recebeu um grande fluxo migratório, e a rodovia ajudou a conectar Rondônia ao restante do país, tornando possível o aumento da colonização. Então, a 364 foi pensada no projeto Polo Noroeste. Este é Luiz Fernando Novoa Garzon, sociólogo ambiental e professor do Departamento de Ciências Sociais da UNIR, Universidade Federal de Rondônia. Projeto do Banco Mundial e que visava dar vazão, não é, ao desenvolvimento, à incorporação, à integração da Amazônia ao Brasil. No discurso do Estado, no discurso militar, é esse projeto de integração nacional. Então, a 364 é para integrar, é como se a Amazônia estivesse solta e perdida lá, sem uso, descontrolada, à mercê de países estrangeiros. Ou seja, tem um mito também do estrangeiro que vai roubar. Polo Noroeste significa Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, um dos projetos que incentivou a mudança geográfica de famílias. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, criou outros programas nesta época, e eles tinham o mesmo objetivo: colonizar. O governo militar tinha consciência da explosividade da situação do campo no centro-sul do país, especialmente Paraná, no Rio Grande do Sul. O Paraná e o Rio Grande do Sul sofreram as primeiras modernizações agrícolas no campo, a chamada Revolução Verde. E aí você tem praticamente, vou dizer, milhões, alguns milhões de camponeses
que não tem mais acesso à terra, ou se não tem mais condições de ficar em seus mini fundos. Então, essa tensão social acumulada no sul do Brasil, no centro-sul do Brasil, é transformada em políticas migratórias. Então, a política migratória, em geral, sempre é um processo de distensionamento social. Dizem que se você for em algumas partes de Rondônia, você pode pensar que está na região sul somente pelo sotaque. Com base em amostras do Censo Demográfico de 1980, 38% da população migrante que foi para Rondônia nesta década veio do sul. Eu tenho familiares no sul por parte de mãe. Convivi tanto com tereré quanto com chimarrão. E ao fazer minha pesquisa, me deparei com pessoas com histórias completamente diferentes, mas com uma só naturalidade: o Paraná. Como o Laurentino Hellman, que chegou em Rondônia em 1984. A esposa dele, Dona Zefa, recebe eu e minha avó com alegria. O seu Tino, como também é conhecido, me cumprimenta. Ele é loiro, branquelo, com os olhos azuis e sorriso amarelo. Tá de bermuda jeans e camiseta polo. Eu observo 2 grandes abóboras na mesa. Conversamos um pouco e comento como eu acho difícil abrir a abóbora. Ele concorda, mas cumprimenta. Nada vem sem trabalho. Receptivo e bem-humorado, ele até brinca comigo. Mas aí, você pensou quanto foi me pagar no crachê pra nós fazer entrevista? Tino morava no Paraná com sua família e trabalhava com lavoura. Ele teve a oportunidade de visitar Rondônia e se apaixonou. Não, na verdade eu vim pra conhecer Rondônia. E daí gostei, né, na época, né? Cheguei lá e falei com a família, falei, eu vou embora, se vocês quiserem ir, vocês vão, se não quiserem ir, eu tô indo pra Rondônia. Daí na época também, né, a mãe, tudo decidiram vir, daí foi vendido uma terrinha que tinha lá, um pedaço de terrinha que tinha lá, daí foi vindo pra cá, todo mundo, veio a família toda pra Rondônia. A gente quis vir pra cá para procurar uma melhora, né? Porque no Paraná, na época, lá, um ano produzia bem, outro ano não produzia, né? Devido ao clima mesmo, né? E aí tava difícil pra gente sobreviver, a gente optou por vir pra cá. E graças a Deus, tipo assim, a gente sofreu muito no começo, mas hoje a gente tá meio estabilizado já, né? Graças a Deus, né? Naquele tempo, o estado tinha pouco mais que 7 municípios e alguns pingados distritos. Um deles era Rolim de Moura, hoje cidade, que tinha algumas linhas ligando a cidade com quem morava no sítio. Linha é o nome de uma rua para moradores rurais. Era um comentário lá na época do livro, Rondônia era, né? Rolim de Moura estava no começo, o Cacoal, ali tudo era meio começo na época, né? Era aquele movimento doido, aquele poeirão no tempo da seca ali, que dá até medo, mas o pessoal não importava com nada. Como é que foi vir pra cá, de caminhão, a estrada? Foi difícil, não foi fácil não, fiquei acho que 8, 9 dias na estrada, né? Cozinhando e dormindo em caminhão apertado, tudo amontoado lá, mas bem, né? Todo mundo com aquela vontade de vir e tal, né? É uma aventura, né? Todo mundo se aventurou e foi muito bom, graças a Deus. É sofrido, mas foi bom. Na época não tinha asfalto, acho que de Cuiabá pra cá tinha 100 e poucos quilômetros de asfalto só. O seu Tino não foi o único que enfrentou uma viagem cansativa ao vir para Rondônia. Fui conversar com outra família que subiu a agulha da bússola e foi parar no lugar de promessas e poeira, a da Nilce Lucote de Lima. Eu conversei com ela no finzinho de tarde. Ela mora num casarão bonito em um bairro residencial de São Francisco do Guaporé, minha cidade natal. Sentamos na varanda, minha avó, eu e ela, com cafezinho à disposição e bolachas de nata feitas por ela. Eu fui lá só para explicar sobre a minha pesquisa e o que eu estava procurando, mas com uma vontade de conversar e disposta a ajudar, já me falou. E você quer fazer hoje? O que você quer perguntar para mim, por exemplo? Nilce, professora aposentada, chegou em Rondônia contratada pelo governo para dar aulas. Nós viemos do Paraná em 1984. Chegamos em Rolim de Moura no dia 20 de janeiro de 84, em busca da tal sonhada terra, né? Aí ficamos morando de favor. Um tempo eu estava grávida, ganhei meu bebê prematuro, quase dentro de uma sala de aula. Voltei a trabalhar com 45 dias, sem direito à licença maternidade, porque o contrato era emergencial. Até então a gente não sabia, não tinha muito conhecimento dos direitos da gente, né? Mas para quem havia chegado só com um filho, agora no caso mais uma, né? Tinha que aceitar ou perder. Pensa numa viagem sofrida, barrigão grande. Eu tinha o Adelar, 7 anos o Adelar tinha. Então, era eu e o Cláudio e o Adelar no colo. O Adelar tinha que ir no colo, a gente não tinha dinheiro para pagar passagem. Era tudo difícil.
Trouxemos a comida, né? Uma comida assim não perecível, que dava para trazer. E para a questão de economia, a gente vinha se alimentando com o que tinha. Daí quebrava ônibus, a gente ficava 1 dia, 2 dias. Eu exatamente, para te falar, eu não sei quantos dias nós demoramos para chegar em Rolim de Moura. Nossa, era tão pequenininho. Era tão pequenininho Rolim de Moura que hoje a gente vê hoje, não dá para dizer que é quando nós chegamos. O município de Rolim de Moura foi um dos focos do projeto governamental de ocupar os espaços vazios da Amazônia. Rolim recebia tanto a frente de expansão, que eram pessoas majoritariamente nordestinas, quanto a frente pioneira, que era a maioria sulista. Inicialmente, a cidade foi planejada para ser apenas um núcleo urbano de apoio rural, ligado à cidade de Cacoal, mas ela se estabeleceu como um ponto de referência na região, sendo considerada pelos moradores e pelos municípios vizinhos como a capital da zona da Mata Rondoniense. Nós descobrimos Rondônia através de um compadre nosso. Daí, através dele, nós viemos. Eles arrumaram a casa pra gente, porque a gente ia chegar aqui sem nada. Aí viemos pra cá pra tentar a vida, melhorar a vida, né? Era um estado novo, né? É muito promissor, é o que a gente falava, ouvia-se falar, né? Que o Rondônia ia ser um estado muito bom e que ia se desenvolver. E nós escolhemos vir pra cá. Seu Tino e a Nilce migraram para Rondônia com suas famílias, em busca de trabalho, terra e participação no crescimento da região. Mas eu conheci alguém que também saiu do Paraná com destino a Rolim e não teve o mesmo sonho. Meu nome é Natalina Maria dos Santos. Estou em Rondônia já há 44 anos. O sonho de Natalina era ser uma costureira, mas lá no Paraná, terra que sempre amou. Mas o lugar onde Natalina mora hoje também é apaixonante. É daquelas belezas que se você piscar, você perde. Com um corredor de árvores dos dois lados, a casa é escondida pelas folhagens das plantas. Do lado da casa tem uma espécie de varanda misturada com uma sala de visitas. Sentamos na mesa de madeira que tem nesse ambiente. Dali eu consigo ver o curral e as aves de criação que passam ciscando. Natalina é uma senhora baixa, de pele escura e com um sorriso amável. Seu marido Joaquim é seu contraste. Branco, magro e calado, com um olhar distante. Se interessou pela entrevista, mas saiu após alguns minutos de conversa. Eu morava em São José do Itavó, município de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Trabalhava num sítio assim, né? Com lavoura, né? Lavoura de soja, milho, né? Hortelã, que é onde fazer óleo, né? A gente trabalhou muito tempo naquilo. E eu gostava. Apesar de tudo, mas eu gostava muito de lá. E depois que vim embora para Rondônia, nunca mais voltei lá. Que o velho não deixava eu ir porque ele tinha medo de eu ir e não voltar mais, porque eu não gostava daqui, né? Achava difícil a vida aqui. O tal do velho, seu marido, Joaquim, quis vir para Rondônia seguindo seu sogro, pai de Dona Natalina, e trouxe a família junto. Porque lá não estava tendo mais espaço para trabalhar, né? Ficou pouca terra por causa da água da Itaipu, né? A usina hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, nasceu em 1975. Em outubro de 1982, as águas represadas submergiram para sempre as 7 quedas de Iguaíra e inundaram uma área de aproximadamente 1.350 km². Essa inundação forçou a evacuação de 16 municípios do oeste do Paraná, resultando no deslocamento compulsório de mais de 42 mil pessoas. O sociólogo Luiz Garzon explica um pouco sobre esse processo. Então, as hidrelétricas, elas como se fosse uma espécie de proxy, um espelho dos grandes projetos de expansão agropecuária mineral. Elas funcionam na mesma dinâmica. Elas expulsam gente, elas tecnificam o território, botando linhas de transmissão, aí vem as estradas. Então, hidrelétrica, estradas, portos, eles caminham juntos, uma coisa vai puxando outra. E quem estiver no meio do caminho é expulso. O povo não acreditava e os engenheiros veio, né, e ponham os marcos tudinho, né, e falava, a água vai passar aqui, o povo não acreditava. A família de Natalina foi afetada pela inundação e tiveram que procurar sustento em outro lugar.
Seu pai e sua madrasta vieram conhecer Rondônia junto com seu marido e assim decidiram depositar a fé deles nesta terra prometida. O sonho de ser costureira não encontrou espaço em Rondônia. A agulha que levou a família para o norte pediu dedicação total na construção da nova terra. Quando a gente veio, né, de Cuiabá até Rondônia, era só areião. Não tinha asfalto. A gente levava uma semana de viagem. Encavalava naqueles facão de areia, né? Aquilo era sofrido, meu Deus. O que é o facão de areia? Aqueles montão de areia, né? O carro patina na areia mais do que no barro e vai afundando. As estradas não foram amigáveis com os nossos viajantes. E quando finalmente chegaram ao seu destino, aquele cantinho de Rondônia, você pode imaginar que tudo que eles queriam depois de uma aventura longa e cansativa seria descansar e começar a tirar proveito do novo lar. Mas o que fazer quando esse lar ainda não existe e você precisa criá-lo com suas próprias mãos? Foi feito um processo migratório, mas não se deu estrutura, não se deu vazão, continuidade, acompanhamento, se jogou lá milhares de imigrantes. Pode simplificar, né? Como se eles fossem jogados na Amazônia para domesticar, para amansar a terra. No senso comum, se tem isso. Se tem que o produtor rural ele era doado ao lote, mas não todos os casos. Então, as famílias que chegaram já no final da década de 70, foram mais de quase 100 famílias, nenhum recebeu lote, foram pagos. A historiadora e professora na Universidade Federal de Rondônia, Lília Maria Moser, chegou em Rondônia em 1981. Além de seu conhecimento acadêmico, ela observou em primeira mão esse processo migratório, muito antes de estudar sobre ele. A maioria teve que pagar uma certa, porque houve uma distribuição de terra aleatoriamente, né, antes do projeto do INCRA, antes do INCRA tomar as medidas. Eu consegui perceber essa diferença entre os migrantes que entrevistei. Nilce foi a única que conseguiu a terra pelo INCRA, mas não foi em Rolim. Foi anos depois, em Seringueiras, cidade vizinha a São Francisco, onde ela mora atualmente. Então, essas terras que nós conseguimos foi através do INCRA. A terra que o INCRA dava era com documento, não era grilagem, nada. Eles te davam tipo um protocolo, aí depois tinha um contrato, a medição, tamanho, daí você ia para o INCRA de Paraná. Mas era assim, bem legal, era bem legalizada, não tinha problema, que hoje em dia é um tal de um grilar a terra do outro, que Deus me livre. Mas na época não, era bem interessante, sabe? Grilagem significa a prática ilegal de obtenção de terras por meio da falsificação de documentos de propriedade, ou da ocupação e exploração ilegais. Por meio do projeto de assentamento dirigido, ela e seu marido conseguiram 2 lotes de 42 alqueires. Mas ganhar a terra pelo INCRA tinha seus poréns. Vocês tiveram que desmatar alguma coisa ou não? Claro. Ai. Tivemos, né? Era tudo mato. Teve que desmatar tudo. Não tudo, a terra não. O pedaço que plantou, porque também a gente não tinha condições financeiras para desmatar 5 alqueires, 10 alqueires, né? Eu lembro também que a primeira vez, o primeiro ano, era tudo mato. Foi desmatado 2 alqueires, era 42 alqueires. Aí a primeira mandada foi 2 alqueires, assim, pouco, o básico, né? O migrante que chega do sul, sudeste e também do nordeste, ele vem com uma ideia de derrubar, né? Mas não é somente uma ação individual. Essa ação, ela era provocada, incentivada pelo próprio Estado, pelo próprio governo, porque tinha que derrubar, senão em um ano ele perderia a terra. Então, onde as pessoas derrubaram. Desmatamento, para aqueles que veem e ouvem essa palavra nos jornais, é sinônimo de notícia ruim. Crises ambientais, empresas que destroem a fauna para fins lucrativos e por aí vai. Mas para quem convive de perto, desmatamento se camufla de desenvolvimento. Quando o pessoal entrou aqui foi que desenvolveu, né? Que começou o desenvolvimento.
Por enquanto era só nós, só seringa, castanha, e toalha e pele de animal. Ninguém vendia 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, produzia, mas ninguém tinha para quem vender. Quem fala é o seu Claudemir. Ele é cafuzo. Seu pai era negro, filho de escravos que remavam no rio Guaporé, e sua mãe era indígena do povo Puruborá. Eu sou o Claudemir Nobre de Jesus, nasci em 1953, nasci no Limoeiro. Aquele tempo as parteiras usavam de enterrar o umbigo do neném. Então meu umbigo é enterrado lá no Limoeiro, onde hoje é reserva biológica. Eu conheço o seu Claudemir desde que nasci. Ele e meu avô tiveram suas próprias aventuras juntos na época que minha família chegou em Rondônia. Quando pensei em retratar o lado de quem já residia em Rondônia na década de 80 e antes disso, ele foi a voz que procurei. O sítio dele fica mais fundo pelas estradas e linhas do Vale do Guaporé. Preciso percorrer mais de 30 quilômetros de São Francisco até o distrito de Porto Murtinho. A casa dele é de madeira e bem ampla. Enquanto ando pelo terreno, posso ver ao fundo os pés de banana e plantações de café. Inclusive, quando saí de sua casa, eram esses itens que eu carregava comigo. Quando você bate o olho, já nota as raízes negras e indígenas em sua feição. Sua pele escura e enrugada pela idade carrega o conhecimento de alguém que nasceu na beira do Rio São Miguel há mais de 70 anos. E quando foi que começou a ter comércio aqui? Depois que começou a chegar gente de fora lá, né? Foi em 84 que o INCRA começou a cortar as terras para sentar o povo, né? Para agricultura, para a área de fazenda. Aí começou o desenvolvimento. O pessoal que tinha que desmatar, até porque naquela época, o documento que se chamava, o documento que se dava o nome, era você pegar o lote e você desmatar, fazer roça, produzir. Porque naquela época, se você não produzisse, não desmatasse, a INCRA podia chegar e dar apoio para outro que chegasse. Se você não trabalhou, seu documento era trabalho. Aqueles anos, seu documento era trabalho. Seu Claudemir entende que era necessário desmatar para se ter a terra, uma troca justa pelo lugar. Se você recebe de graça, tem que produzir o que o governo pede. E com a chegada dos migrantes, chegou também o desenvolvimento. Então, com a morte das florestas, nascia o produtor rural. A visão do pequeno camponês, o que ele quer? Ele quer uma terra que ele possa plantar, produzir, ter uma casa boa, ter um meio de transporte e garantir o futuro dos filhos. Então, esse aceleramento está ligado à questão da política governamental, mas também ao desejo do pequeno camponês, do pequeno proprietário. Mas a floresta não estava preparada para receber tantas famílias sedentas pelo machado. Claro que foi desmatado demais e continua, né? O governo começar a dar muda para o pessoal plantar, porque tem que começar a plantar. Hoje desmatou demais, né? Hoje nós estamos passando mal aí com essas quinturas. Os migrantes tinham que desbravar a mata com suas próprias mãos para conseguir montar seu lar. E mesmo os que compraram a terra já desmatada, como foi o caso do Laurentino e da Natalina, precisavam fazer barracos para morar, porque ainda não tinham casas construídas ou construtoras para fazer as casas. Os produtos demoravam para chegar ou nem chegavam, por conta das péssimas condições das estradas. As dificuldades desse começo de Rondônia são tantas que não caberiam neste radiodocumentário, e não coube realmente. Mas quando perguntei qual foi a maior dificuldade que nossos migrantes entrevistados sofreram, tive a mesma resposta. Era a malária, né? Trabalhar a gente já era acostumado mesmo, né? E era a malária, que a malária era sofri demais, muito doído. E eu sofri, eu quase perdi meus filhos, né, com malária, né? Aí quando fez a estrada lá, né, que o trator vinha abrindo a mata, aí a malária montou em cima. Um dia eu estava lá no Porto de Costa Marques, lá o Cairara veio buscar um pessoal que estava com malária aqui no Porto Murtinho. Aí chegou lá 3 horas da tarde, chegou 2 mortos já dentro do barco, de malária, tanto que a malária estava matando. Tinha Sucan, né? A gente percebia que não estava bom, você ia na Sucan, fazia os exames, né? Aí a Sucan dava aqueles remédios lá, ruim de tomar no mundo. Chegou para um ponto que você não podia nem ver aquele remédio, que o estômago já embrulhava, né? SUCAM é a sigla para Superintendência de Campanhas de Saúde Pública.
foi uma instituição criada em 1970 para combater endemias no Brasil, como a malária, doença de Chagas e febre amarela. A SUCAM foi extinta em 1991 e seu trabalho foi passado para a Fundação Nacional de Saúde. Mas aí, quando precisava do hospital, tinha o hospital do governo na época, né? Daí você ia lá, tomava um soro, tomava um remédio lá, ficava um dia internado, né? Mas eu nunca precisei ficar internado, graças a Deus. Minhas filhas ficou, não lembro se a esposa ficou também, né? Mas a gente ficou muito ruim. Nossa, muito ruim mesmo. Em meio às dificuldades e lutas, os migrantes que subiram a agulha da bússola trilharam seu caminho pela mata para conseguir seu lar. O sonho da terra própria e do conforto para a família virou realidade, e o coração, que nasceu lá no Paraná, acabou virando rondoniense de vez. Mas depois de passar por tudo isso, por que eles ficaram? Você voltaria para o Paraná ou não? Passear sim, morar não. Porque eu acho assim, lá a gente costuma aqui. Nossa, aqui a gente sai aqui, você conhece todo mundo. Lá a gente sabe que lá é frio. Se eu voltar hoje para o Paraná, acho que se eu ficar 15 dias lá, eu morro de frio. Então não, acho que Rondônia está melhor ainda. O meu objetivo eu alcancei, né? Tanto é que eu até aposentei. Os meus filhos, cada um faz o que gosta. Então a gente não tem que reclamar, só agradecer a Deus, gratidão e levar a vida. Essa nova vida que eles construíram muitas vezes não bate com a imagem que ficou lá para trás. O seu Tino conta que quando visita o Paraná ainda encontra parente com uma ideia parada no tempo. Eles acham que aqui é um matão, né, sabe? Que aqui é por mato, que aqui é um sertão, que não sei o que, sabe? Aí a gente fala que a cidade hoje está muito evoluída aqui, tal, cresceu muito, que tem asfalto, tem tudo quanto é coisa, mas na cabeça dele não entra isso ainda, não, sabe? Essa história que a gente veio pra cá aventurar, né? Graças a Deus, e trabalhou muito, sofreu muito, no caso, né? Aí, mas estamos aqui, estamos vivos ainda, né? Essa caminhada toda, como lembra a historiadora Lilian Moser, é a história de uma colonização feita por gente de verdade. Foi uma colonização e como essa colonização, ela mexeu com os povos, mexeu com as populações, como essa população conseguiu resistir. Então a gente tem, como se diz, uma história triste, mas ao mesmo tempo a gente tem história de resistência, tanto por parte dos povos originários, como também por parte dos migrantes, né? São resistências que a gente tem, que conseguiram, né? Então, você tem muita dor, mas ao mesmo tempo você tem conquistas. E para quem já era dali, como o seu Claudemir, ver gente nova chegando com seus sonhos foi motivo de alegria. Todo mundo fica alegre, né, Alana? A minha grande vontade era ver o Porto Murtinho, uma vila bem, com muita gente, bem desenvolvida. É meu desejo, até hoje. Tô velho, mas é meu desejo, né? Hoje, a região não é mais procurada por migrantes, sendo considerada uma área de perda. No período de 5 anos analisado pelo censo, entre 2017 e 2022, Rondônia registrou a saída de 22 mil pessoas. Rondônia, aquela terra da poeira e das promessas, não era um paraíso pronto, mas era o lugar que os imigrantes precisavam para fazer de lá. Hoje, as histórias do seu Tino, da dona Nilce e da dona Natalina se misturam com a do seu Claudemir e juntas costuram essa colcha de retalhos linda que é ser rondoniense, o estado que nasceu do encontro de tantos cantos do Brasil. A poeira baixou, o asfalto chegou e aquele sonho de uma vida melhor, esse sonho não está mais longe não. Ele é a realidade de cada novo amanhecer em Rondônia. Parte em partes, cara metade, metade cá, metade lá, metade em todo lugar. Sudeste e norte, mais o mundo todo, toda a arte se reparte em partes, cara metade. Criados para Rondônia é um trabalho de conclusão de curso orientado por Alessandra Guimarães, gravado nos estúdios da Agência Integradora de Comunicação e Marketing Institucional do NASP Engenheiro Coelho. Roteiro e narração de Lana Vianches. Edição e pós-produção de áudio por Alexandre Virgílio. Áudios adicionais do Arquivo Nacional. Trilha sonora do cantor e compositor Bado, do intérprete Maurício Nogueira no acordeon. Tchau de muitas léguas.